Olá, minha gente. Estou aqui mais uma vez. Eu sou Aldair Siqueira, pós-tribulacionista. Estou aqui mais uma vez para cumprir o desafio que me foi feito na linha de tempo a respeito do arrebatamento. A dúvida de muitas pessoas é a seguinte: a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Segundo os pré-tribulacionistas, a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação, alegando o seguinte, que a igreja ela é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo jamais deixaria sua noiva sofrer ou perecer aqui na grande tribulação. Mas antes de iniciarmos, lendo algum versículo da Bíblia, eu gostaria de fazer algumas perguntas para os irmãos pré-tribulacionistas. É o seguinte: a igreja atual, ela é melhor do que a igreja primitiva em alguma coisa? É óbvio que não. Ela é mais santa? Também não. Ora mais, busca mais, é mais fervorosa do que a igreja primitiva? Também não. É melhor do que os discípulos? Do que os apóstolos? Também não. Ela é melhor do que o Senhor Jesus Cristo? Do que os irmãos que morreram na Inquisição, nas cruzadas, que sofreram, fizeram a reforma protestante, lutaram em prol do Evangelho, mas, no entanto, tiveram que perder as suas próprias vidas por amor a Jesus Cristo. A igreja de hoje, ela é melhor? Não. Então, qual seria o problema da igreja de hoje sofrer os anos da grande tribulação? Eles alegam que a grande tribulação é a manifestação da ira de Deus sobre a humanidade. Primeiro, eu gostaria de deixar claro o seguinte: as taças que são derramadas da ira de Deus, elas são derramadas apenas naquelas pessoas que estão marcadas com a marca da besta. Ela tem o endereço certo, ela não vai sair atingindo todas as pessoas. Isso é um problema que o pré-tribulacionismo não consegue observar detalhadamente na Bíblia. Então, vamos analisar os textos que eles deturpam. Eles se baseiam principalmente em Apocalipse 3, versículo 10. Vamos analisar esse texto detalhadamente? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. É aqui que está o problema, é a preposição da. Há uma confusão muito grande em relação a essa preposição aqui, traduzida do grego para o português. Só que é o seguinte, meus irmãos, no grego, o verbo guardar aqui é tério. Tério significa guardar, preservar, manter em vigilância, estar seguro, e não arrancar, arrebatar, levar para fora. Não significa isso. E além do mais, ele vem acompanhado da preposição. É uma preposição ex. Essa preposição no original grego, ela por si própria, ela significa dentro e não fora. A partir do momento que inicia alguma coisa, a partir da grande tribulação, começa o livramento da igreja. E não fora. Ela aparece em Apocalipse 22, quando diz: mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía de dentro. Mais uma vez aparece a preposição é. E abriu-se o poço do abismo e saíam gafanhotos de dentro. A preposição que aparece aqui também é. Uma espada que saía afiada da boca do cavaleiro. Dentro e não fora. É interessante. Por que só em Apocalipse 3, verso 10, é que ela vai significar fora? Não faz sentido. Aí foge da regra gramatical. Não faz sentido. Portanto, esse versículo aqui está desmascarado a ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista. E além do mais, qual seria o problema de Deus livrar a igreja, ela estando presente na grande tribulação? Nenhum problema. Não aceitar isso
é querer limitar o poder de Deus. Dizer que a igreja não pode estar aqui porque vai estar acontecendo horrores na terra. Eu não vejo dessa forma. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles receberam o grande livramento. Fora da fornalha ou dentro? Foi dentro, meus amados. Daniel recebeu o livramento. Fora da cova dos leões ou dentro? Foi dentro, meus amados. Jonas recebeu o livramento fora do mar ou dentro? Foi dentro do mar. Foi fora do ventre do peixe ou foi dentro? Foi dentro. Então, qual seria o problema de Deus livrar a igreja dentro da grande tribulação? Não há nenhum problema. Isso é querer limitar o poder de Deus. E eles também argumentam muito a respeito dos dias de Noé, de Enoque. Meus irmãos, Enoque, ele foi transladado, mas foi depois de passar por grandes tribulações. E além do mais, o dia de Noé está bem claro na Bíblia, lá em Lucas, se você for analisar, no capítulo 17, a partir do versículo 29, que aqueles que serão tomados é os ímpios, que são pegos de surpresa e são levados. Não é a igreja. Eles dizem que um será tomado e outro será deixado. Mas é o seguinte, quem é tomado nesse texto não é a igreja, é os ímpios. Eles que são pegos de surpresa. Vamos analisar outros textos? Vamos lá. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 28. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí ajuntarão as águias. Verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, o qual ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Meus amados, essa ordem aqui, ela é cronológica. Jesus narrou os fatos pela ordem cronológica, fato por fato. Isso se deu por questão de uma pergunta que foi feita a Jesus pelos seus discípulos. Lembra lá da pergunta que foi feita a Jesus pelos discípulos? Mestre, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus respondeu, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos desfriará. Haverá guerra, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, mas ainda não é o fim. Lembra bem? Então Jesus aqui narrou os princípios das dores, Jesus narrou a destruição de Jerusalém, que ocorreu pelo general Tito, que sitiou Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo. Então os fatos estão na ordem cronológica, fato por fato. Agora ele deixa bem claro aqui, e logo depois da tribulação daqueles dias. Não é antes, meu amado, é depois. E além do mais, ele não aparece de forma invisível como a igreja ensina. Ele aparece de forma visível. As duas palavras que são mais conhecidas, traduzidas em português, do original grego, que é epifaneia, que é parousia, significa presença, chegada, rápida, de forma visível. Nenhuma dessas duas palavras, elas podem ser traduzidas para uma chegada de forma invisível. Não. Não faz sentido no original grego. Vamos analisar outro texto? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus
tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não perceberemos dos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Observe bem o que o apóstolo Paulo falou. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui eu gostaria de deixar uma pergunta para os pré-tribulacionistas. Existe arrebatamento sem ressurreição de mortos? É óbvio que não. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, primeiro tem que haver ressuscitação, a ressurreição dos mortos em Cristo. Então, por que em Apocalipse 20, a partir do versículo 4, diz, e esta é a primeira ressurreição? Ora, aí é uma contradição. Se já houve uma ressurreição, um arrebatamento, 7 anos antes da grande tribulação, então o texto teria que estar claramente dizendo, e esta é a segunda ressurreição. Mas o texto, ele é taxativo ao afirmar, esta é a primeira ressurreição. Então aí é uma contradição, meu amado. E além do mais, eu estou fazendo esse vídeo aqui, é pequeno, é simples, teria que ser maior, com mais detalhes, mas é simplesmente para ratificar. E além do mais, se formos analisar Apocalipse capítulo 18 e 19, os anjos proclamam claramente, caiu a grande Babilônia. O que é a grande Babilônia? Não é o império maligno do anticristo? O anticristo, ele aparece na quinta trombeta. Aí os anjos dizem, bem-aventurados são aqueles que são convidados às bodas do Cordeiro, porque a sua noiva já se aprontou. Olha, se os anjos convidam para as bodas do Cordeiro, depois da queda da Babilônia, e a queda da Babilônia acontece no final da grande tribulação, como que a igreja já teria sido arrebatada 7 anos antes? Não condiz com a ordem cronológica. E além do mais, meus amados, são 7 trombetas citadas na Bíblia. A não ser que vocês consigam provar que existem outras além dessas 7. Mas a Bíblia menciona que são 7 trombetas. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, a partir do verso 51 a seguir, que seremos arrebatados ao tocar a última trombeta. Uai, aí é uma contradição, meus amados. Se o anticristo aparece na quinta, e a igreja será arrebatada no toque da última, antes das 7 trombetas, então como que ela não vai passar pela quinta, que é a grande tribulação? Não faz sentido. Portanto, essa teoria pré-tribulacionista, ela não prevalece, ela é derrubada, está descartada. Eu fiz esse vídeo nessa simplicidade para mostrar a vocês que não tem argumento a teoria pré-tribulacionista. Mas, posteriormente, estaremos fazendo outros temas também para esclarecer mais a dúvida de alguns irmãos. Que Deus assim nos abençoe e que possa abrir o coração de vocês, porque o pré-tribulacionismo é uma teoria de engano. E, além do mais, me vem na memória aqui agora um texto bem claro, Mateus 25, que também está relacionado ao arrebatamento, que é conhecido como a parábola das 10 virgens. Se o arrebatamento é de forma invisível, então por que as loucas ouviram o toque da trombeta e saíram desesperadas também, querendo azeite para encontrar o noivo? Ué, aí é uma contradição. Então, somente a prudência é que teria que ouvir, já que o toque da trombeta para o arrebatamento é somente para os salvos. Mas não é o que diz o texto de Mateus 25. E, além do mais, também derruba outra teoria da segunda chance. Aonde mostra a segunda chance na grande tribulação? Não mostra nenhuma pessoa sendo salva durante a grande tribulação. Ao contrário,
mostra as pessoas zombando e falando mal de Deus, blasfemando e maldizendo, e não sendo salvos, porque já fora deixada para trás, mediante o arrebatamento que já ocorreu 7 anos anterior. Isso não tem base. Elas chegaram e bateram na porta, e o noivo disse: não vos conheço. Lá na arca de Noé, eles bateram na porta da arca, pedindo uma segunda chance. Houve uma segunda chance? Não, também não houve. Então, da onde tirar essa ideia de segunda chance? De deixar para trás, de avião caindo, porque pilotos evangélicos foram arrebatados, e aí os aviões caindo, 3 desgovernados, porque eram controladores cristãos que foram arrebatados, carro andando sozinho no meio da rua, desgovernado, porque os motoristas evangélicos cristãos foram arrebatados, e ficou essa bagunça toda, esse desespero. Aonde está dizendo isso na Bíblia? Isso é engano, isso é invenção. Você acha que se fosse realmente dessa forma, Jesus não teria deixado isso de forma mais clara? Ô, meu amado, não caia nesse engano maligno. Isso é mentira. Jesus vai aparecer nas nuvens, todo olho verá e reconhecerá que Ele é o Senhor. Ninguém vai precisar dizer ou explicar o que é isso. As pessoas por si próprias, elas se pasmarão, ficarão espantadas. Tamanha glória é o aparecimento do Senhor e saberão que se trata do Filho de Deus. Então, meus amados, se a igreja vai estar presente aqui no milênio, então é óbvio que a ressurreição dos mortos acontece no final da grande tribulação. A igreja encontrará com Cristo nas nuvens, e então ela desce juntamente com o Senhor para pisar os pés do Monte das Oliveiras, e ali ele travará a sua batalha e estabelecerá o reino milenar na terra. Porque também João 14, ele baseia muito nesse texto para dizer: vou preparar lugar e virei outra vez. Mas analisa bem o texto. O texto não diz que ele foi preparar lugar. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Já existia a morada, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Ele está dizendo que se não fosse assim, se não tivesse morada preparada, então ele diria que ele foi preparar lugar. Mas não é isso que o texto está dizendo. Há uma contradição nessa interpretação. E, além do mais, ele deixa bem claro: para onde quer que eu esteja, estejais vós também. O lugar é indefinido. Se Jesus estiver no céu, a igreja segue, acompanha. Se ele estiver na terra, a igreja acompanha. Seja onde for. Então, essa teoria está descartada, está derrubada. Deus possa abençoar todos vocês.